Graça e paz, amados. Jesus continue abençoando, te fortalecendo mais e mais. Você também que nos acompanha através do online. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te fortaleça. Fico muito feliz em ver as pessoas participando aqui, deixando mensagens, também dando feedback a respeito do som. Nós fizemos uma experiência rápida aqui, não deu muito certo e o pessoal já identificou que tinha que ser plugado aí o conector, e aí a gente já resolveu o problema do som. Acredito que vocês estão me escutando e também podendo ver de maneira mais satisfatória. Muito obrigado pelo seu carinho, pelo seu feedback. Vou pedir à amada igreja que abram suas Bíblias em Mateus capítulo 11, você também que está nos acompanhando, abra sua Bíblia em Mateus no capítulo 11. E aconteceu que, acabando Jesus de dar instruções aos seus 12 discípulos, partiu dali a ensinar e a pregar nas cidades deles. E João, ouvindo no cárcere falar dos feitos de Cristo, enviou 2 dos seus discípulos a dizer-lhe: És tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E Jesus respondendo disse-lhe: Ide e anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não se escandalizar em mim. Feche os seus olhos e ore comigo. Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor. Mais uma vez te agradecemos pelos teus feitos, te agradecemos por tuas misericórdias que se renovam a cada manhã, e elas são a causa de não sermos consumidos. Obrigado mais uma vez, Senhor, por nos trazer até a tua casa de oração. Obrigado por aqueles que também estão nos acompanhando através desse recurso que tem sido bênção do Senhor na vida de muitas pessoas, muitas delas que gostariam de estar aqui conosco, mas não podem e estão acompanhando através do online. Que o Senhor abençoe essa casa, essa família, onde quer que essa pessoa que está ouvindo e vendo possa acompanhar, meu Deus, que o Senhor derrame da tua graça. Nós sabemos que o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso. Onde quer que estejamos, ali o Senhor sempre estará, porque o Senhor é onipresente, está em todos os lugares. Obrigado pelo teu carinho, Senhor, pelo teu cuidado. Mais uma vez, Senhor, nós clamamos, te pedimos que o Senhor nos ensine a olhar de maneira firme para o Senhor, mas não apenas olhar, sabendo e aprendendo quem o Senhor é, mas que possamos colocar em prática todos os teus ensinamentos, Senhor. Obrigado, Jesus, mais uma vez nós oramos no teu maravilhoso nome. Amém e amém. Muito bem, irmãos. No nosso último encontro, nós, observando juntos aqui a palavra do Senhor, aprendemos que Jesus, muitas vezes, irá frustrar as nossas expectativas. Através de uma ilustração, eu perguntei se você já passou por um momento de frustração, olhando para as pessoas, e com certeza muita gente já passou por isso. E eu perguntei por que isso acontece. E muita gente disse o seguinte: olha, porque a gente colocou os nossos olhos no ser humano. E o ser humano, ele é fraco, ele é pecador. Então, jamais ele vai corresponder sempre às nossas expectativas. E aí eu disse o seguinte, dentro da ilustração: então, qual seria a melhor solução para isso? Vocês disseram que a solução para isso seria olhar para quem? Para Jesus. De qualquer forma? Não. De que forma? Firme. Como a Bíblia diz, firmemente olhando para o autor e consumador da nossa fé. E aí eu perguntei por quê? E muita gente disse: porque Jesus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porque Jesus é o próprio Deus, ele é a perfeição encarnada, e jamais ele iria frustrar as nossas expectativas. Só que aí, dentro de todo um contexto que foi apresentado, eu desafiei os irmãos a entender que Jesus, ele frustra sim, muitas vezes nossas expectativas. Como assim, pastor, Jesus frustra as nossas expectativas? A Bíblia nos ensina a pedir qualquer coisa a Deus, mas de acordo com a nossa vontade? De acordo com a vontade dele. Então, se eu peço de acordo com a minha vontade algo, e eu não sou atendido, obviamente Jesus acabou de frustrar as minhas expectativas, se eu não estiver olhando de maneira firme para ele. Isso aconteceu com João.
aquele que a Bíblia descreve como o precursor de Jesus, aquele que a Bíblia descreve como o homem que prepararia o caminho do Senhor, porque João Batista, ele pregava com muita ênfase a respeito dos juízos de Deus na pessoa de Cristo. Tanto que nós lemos, aprendemos e já vimos várias vezes que o próprio João diz, olha, aquele que vem depois de mim, eu não sou digno de fazer o quê? Desamarrar ou amarrar ou calçar ou descalçar os seus pés. Não sou digno de fazer isso, porque aquele que vem após mim, ele é poderoso, eu batizo com água, disse João, mas aquele que vem após mim, ele vos batizará com o quê, irmãos? Quem lembra? Com o Espírito Santo, olha que coisa tremenda, e com fogo. E aí nós vimos, é apenas um resumo para aqueles que não puderam acompanhar, entender o contexto. E aí aprendemos que João, ele nas suas pregações, ele trazia um Cristo de justiça, de juízo. Então, olha, ele batiza com o Espírito Santo, poder de Deus, também o poder de Deus através do fogo. E aprendemos também que aquele fogo não tem nada a ver com o que muita gente pensa, eu sou crente de fogo, eu pulo e a minha igreja é igreja de fogo. Ali não tem nada a ver. Aquele fogo que está descrito nos evangelhos a respeito do batismo com o fogo, nós aprendemos que ali significa juízo. E João sempre que pregava, ele usava palavras fortes. Era o rei da cajadada. Então, irmãos, é claro que João, ao ser preso e observar e perceber que coisas que estavam além daquilo que João pregava, concernente a Jesus, isso trouxe uma frustração para João. Porque ele envia agora 2 dos seus discípulos, a Bíblia diz que ele enviou 2 dos discípulos, e os discípulos perguntam a Jesus, olha, João está preocupado, ele está preso, ele foi o precursor do seu caminho, e de repente agora ele está confuso, porque as notícias que estão chegando no cárcere é de um Jesus diferente daquele que você pregava. Então vai lá, fala e procura saber. E a pergunta é, és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? E aí Jesus, nós aprendemos, nós vimos, que Jesus de maneira muito clara responde, ide e anunciai a quem, irmãos? A João, repare, ele foi satisfazendo uma pergunta do próprio João, que estava onde? Estava preso, estava no cárcere. Aí a gente pensa o seguinte, por que Jesus simplesmente não disse, João está preso, vamos libertar o João, vamos tirar ele da cadeia? Não. Jesus diz, ele vai continuar preso, o trabalho dele não foi em vão, e vocês irão dizer para João o seguinte, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os leprosos são limpos, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o evangelho. Diga isso para João. Eu fico imaginando a frustração e a cabeça de João. É um Jesus diferente do que eu estava pregando. E aí, irmãos, a gente aprende, e nós vimos, que com todo esse contexto, o próprio João entendia naquele momento que o Cristo que deveria ser pregado era esse Jesus de justiça, um Jesus de ira, que tem na sua mão, de um lado, as bênçãos do Espírito Santo para os salvos, e na outra a pá, que ele, depois de queimar com fogo, vai recolher tudo isso e vai derramar juízo. O que João não entendia, talvez naquele momento, naquele contexto, e que foi amenizado, e claramente foi consolado por essas palavras de Jesus, é que nesse primeiro momento, na primeira vinda de Jesus, não somente João, mas eu e você, nós temos que olhar para Jesus como o Messias que é compassivo, como um Messias dotado de compaixão, e que essa compaixão ela deve fazer parte da minha caminhada e da sua caminhada. Porque às vezes a gente quer um Jesus de juízo, um Jesus ríspido, um Jesus que, olha, claro, ele não tolera o pecado, Deus não tolera o pecado, mas a gente tem que entender como é que Deus trata o pecado, como é que ele trata o pecador nesse momento da primeira vinda, porque isso desperta em nós até um sentimento por aquele que peca contra a gente e peca contra os outros. Porque se na minha cabeça ou na sua cabeça o Jesus for apenas de justiça e juízo, você vai esquecer todos os outros atributos de amor, de compaixão, de perfeição nesses atributos que concernem ao próprio Jesus. Então, à medida que a gente estuda os evangelhos, nós vemos claramente que Jesus era de fato caracterizado pela compaixão
E continua sendo nesse período também. Porque ele ainda não voltou uma segunda vez. E a Bíblia fala que ele voltará. E será diferente, completamente diferente da primeira vinda. Vai ser um Jesus diferente, só que ele não voltou ainda, irmãos. E se a Bíblia nos ensina claramente a andar nos passos de Jesus, a fazer como Jesus fez, eu tenho que entender todo o contexto que permeia a minha vida. Eu estou no século 21 e a Bíblia continua a mesma, viva, poderosa para me ensinar a respeito de Jesus, mas não apenas para dizer, Marcelo, olhe para Jesus de maneira firme. Não apenas isso, mas Marcelo, olhe de maneira firme para Jesus e faça como Jesus fez. Porque o mundo está necessitado de compaixão. E às vezes a gente se esquece disso. É sempre muitos dedos apontando as falhas e o pecado do outro, porque Deus é justiça, Deus não brinca com o pecado, e vai subindo uma ira que muitos definem como uma espécie de ira santa, tentando comparar a nossa ira, que é pecaminosa, com a ira de Jesus. Irmãos, até aquele momento de ira de Jesus, quando ele derrubou as coisas que estavam sendo vendidas na frente do templo, até aquele momento de ira de Jesus, era um momento de ira santa. E a gente não pode comparar a nossa ira com a ira de Jesus, que é santa. A gente tem que observar o Jesus, espera lá, se eu estou aqui ainda, o arrebatamento não aconteceu, como é que Jesus, e entendemos que para cada dispensação ou cada período na história, Jesus, o nosso Deus, ele tem uma maneira de lidar com o seu povo, eu tenho que começar a entender como é que Jesus está lidando comigo antes da sua segunda volta. Porque Jesus, irmãos, ele realmente se importava com as pessoas. E ele demonstrava isso. Ele foi afetado pelas pessoas com necessidades reais. E isso talvez pudesse estar incomodando João, trazendo coisas diferentes daquilo que João tinha ministrado, preparando o caminho do Senhor. Então, quais eram os vários tipos de pessoas que Jesus teve de lidar para que eu possa aprender, para que a gente possa aprender a demonstrar a mesma compaixão que ele teve? Porque quando a gente olha para Jesus, a gente observa que ele demonstrou compaixão pelas pessoas que sofriam, principalmente por essas pessoas, a que estavam em estado de sofrimento. Muitas dessas pessoas tinham sofrimentos físicos e eram tocadas pela compaixão de Jesus. Por exemplo, os evangelhos eles contam a história de 2 cegos que estavam pedindo, estavam clamando ao Senhor, clamaram a Jesus. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 20, versículo 31. Eu falei para os amados irmãos, até como um testemunho mesmo, e eu não consigo explicar, quando eu estou lendo as Escrituras, quando eu estou meditando na palavra de Deus, aquele momento que é somente eu e Deus falando comigo, eu peço muito para o Senhor, de maneira sobrenatural, para que Ele me faça não apenas entender as letras juntas, e que essas letras, formando palavras, me dê uma ideia de contexto. Se eu estou lidando com a palavra de Deus, eu estou lidando com o sobrenatural, e aí eu comento com algumas pessoas que algo surreal acontece. É como se Deus me transportasse, não aquele arrebatamento que aconteceu com João, aconteceu com tantos outros, que são levados para um canto, nada disso, nada místico também, mas eu consigo visualizar a cena, eu consigo ouvir o que acontece, eu sinto até cheiro das coisas, é de uma forma que eu não consigo explicar. Olhando a forma, porque às vezes a gente lê de uma forma que não traz aquela essência do contexto. Mas olhando aqui para Mateus capítulo 20, versículo 31, você tem aí? A minha versão traz assim, ó, no clamor e na necessidade daquele momento, que aquele homem diz assim, ó, como é que está aí na sua Bíblia? Como é que está aí? Se acanhe não. Vocês conseguem entender a profundidade disso aqui, o clamor? Senhor, olha o reconhecimento. A gente tem que viver a cena, tem que entender o contexto, para que a gente não simplesmente se conforme com Senhor, filho de Davi, tem compaixão. A minha versão traz assim, ó, tem compaixão de nós. É um clamor, é um pedido de socorro. Senhor, Senhor, filho de Davi,
tem o quê? Compaixão de nós. Uma outra versão traz aí, eu ouvi aí a palavrinha? Misericórdia. E eu estou sempre lembrando e relembrando os irmãos que isso é a junção de duas palavrinhas cruciais no grego, que formam a palavra miséria e coração. Tem a ver com miséris, tem a ver com cardia, que é Deus colocar o coração dele na nossa miséria. Aqueles homens estavam em situação deplorável, e eles estão clamando por socorro, porque eles estão na miséria, e eles reconhecem o senhorio de Jesus. Senhor, filho de Davi, tem compaixão, tem misericórdia de nós. Ainda que a multidão, dentro desse contexto, tentasse calar aqueles homens, a Bíblia nos mostra que mesmo assim, Jesus ouviu o clamor deles. E aí o que é que Jesus faz? Olha que coisa interessante. Que quereis que eu vos faça? Será que Jesus não sabia? Irmãos, tudo isso é a caminhada de Jesus, que estava trazendo uma confusão na cabeça de João, que estava preso. E se João ouve isso, talvez, eu não sei, a Bíblia não revela. Espera lá, então, Jesus está curando as pessoas, está restaurando o ânimo das pessoas, então, talvez ele pode até me tirar daqui. Afinal de contas, eu fui o precursor dele. Mas você conhece a história, você sabe que isso não acontece. Você sabe que João é decapitado e Jesus não faz nada. Porque Jesus frustrou as expectativas de João, que estava talvez no momento errado e precisaria disso, para que ele pudesse entender que as coisas não acontecem como a gente quer, que as coisas acontecem como Deus quer e no tempo dele. Jesus estava curando, estava cumprindo Isaías, que nós lemos também no nosso último encontro. Jesus diz aqui, o que quereis que eu vos faça? E claro que eles responderam, Senhor, olha só o reconhecimento, Senhor, que se nos abram os olhos. Irmãos, Mateus relata, tem uma versão que traz assim, condoído. Como é que está aí na sua versão? Compadecido, tem uma outra versão? A minha versão traz assim, condoído. Sabe o que é isso aqui? Lembra que o escritor aos Hebreus, que a gente não sabe quem é, ele disse, nós não temos um sumo sacerdote qualquer, que não possa se compadecer de nós. Antes, em tudo, foi tentado, foi provado a nossa semelhança. Sabe o que é isso aqui? É Jesus sentindo a dor do outro. Condoído Jesus, tocou-lhe os olhos, e a Bíblia revela que imediatamente recuperaram a vista, e o foram fazendo o quê? Seguindo. Aí eu lembro da ministração do pastor Carlos André, aqui quando falou com muita ênfase, dizendo que quem tem um encontro com Jesus, não pode ser a mesma pessoa, é nova criatura, porque o encontro é real. A transformação, ela vai acontecer, é fato. É fato. Então, em Lucas, no capítulo 7, nós encontramos como, seguindo o caixão, tinha essa mulher que estava sofrendo esse grande pesar, ela era viúva, e agora teria que enterrar o seu único filho. E Lucas, sendo médico, e aí a gente pensa que talvez até uma compaixão nata por aquele que cuida de pessoas, estava presente em Lucas, porque ele registra o seguinte, Lucas 7, versículos 12 e 13. A Bíblia diz assim, como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único da viúva. E a Bíblia, a minha versão traz assim, e grande multidão da cidade ia com ela. Só que a minha versão ainda traz mais. Vendo-a quem, irmãos? Vendo-a o Senhor, o que aconteceu? Se compadeceu dela e lhe disse, não chores. E aí na cabeça de João, que estava preso, isso não condizia com aquele sermão que João pregava, que João ministrava.
Mas Jesus, nesse primeiro momento, ele tinha que se revelar como aquele que vinha trazer essa alegria, esse alento para as pessoas que não tinham consolo. E tinha que deixar isso registrado. Porque eu fico imaginando, pense comigo, dizer para uma mulher não chorar por conta da perda do grande amor de sua vida, né? Porque marido é amor da vida de toda esposa, né, não, irmãos? Eu ouvi até os grilos na igreja. O marido é o grande amor na vida da esposa, né, não? E vice-versa, tem que ser, irmãos. Aí, você tá vendo? Olha aí. Olha a diferença. Seu marido é bênção na sua vida, minha irmã. Assim também como sua esposa é bênção na vida dos maridos. E ela perde o amor da vida dela, era viúva, mas eu fico também imaginando ter que pedir para uma mãe não chorar porque estava enterrando o seu único filho. Chegar para uma mãe e dizer, que algumas pessoas podem até brincar e dizer, não, foi o marido, muitos vão brincar e dizer, foi até um livramento. A gente sabe que não é bem assim, ainda que tenham provas, mas dizer para uma mãe, não chores, a minha versão traz, vendo-a, o Senhor se compadeceu dela, ele disse, não chores. Isso é muito difícil, irmãos, a gente não consegue mensurar. A gente pode ver a genuína compaixão do nosso Salvador, porque Ele demonstrou isso com as suas atitudes. Ele se compadece dessa viúva e Ele traz consolo e conforto a ela, e traz para nós também. Porque uma coisa era mostrar compaixão desse tipo, para esse tipo de pessoas. Talvez fosse até mais fácil, mas mais difícil é estender essa compaixão de Jesus para outra classe de pessoas. Porque Jesus, ele tinha compaixão por pessoas que a sociedade rejeitava. Pense comigo, é muito, talvez, mais fácil ter compaixão por alguém que teve uma perda. Mas ter compaixão por uma classe de pessoas que a sociedade rejeitava, aí já é uma outra história. Eu falei recentemente numa pregação, os coletores de impostos. E aí, como demonstrar compaixão para aqueles que coletam impostos, são mal recebidos na sociedade, mas a Bíblia nos mostra que ainda assim Jesus tinha compaixão por essas pessoas. O próprio Mateus nos faz lembrar naquela noite emocionante que Jesus disse, olha, larga tudo e me segue, e a Bíblia fala que aquele coletor de impostos largou tudo e foi seguir a Jesus. Outros que viviam com a dor da rejeição, também experimentaram essa compaixão de Jesus. As prostitutas, mulheres que muitas vezes, por conta de uma sociedade seleta, não tem muita opção, e alguém com senso de justiça, de ar de superioridade, diz, não, mas ela pode fazer qualquer outra coisa. Vá dizer isso para Jesus, que conhece e sabe dos corações das pessoas. Vá dizer isso para ela, que a gente não sabe como ela cresceu, o lar que ela cresceu, e por que ela está fazendo aquilo. Não quero justificar pecado não, irmãos. É para mostrar que o nosso Cristo era um Cristo compassivo. E essas pessoas muitas vezes não são abraçadas pelo povo de Deus que conhece a Jesus, o compassivo, aquele que demonstrou compaixão, simplesmente por critérios de justiça que não cabe a nós. O que dizer também das crianças? Quantas crianças não podem ter acesso a Jesus? Eu estava vendo, saiu essa semana a reportagem, parece que, eu acho que eu posso até mencionar, não sei se eu vou sofrer nenhuma censura, mas a Coreia do Norte, acho que foi a Coreia do Norte, prendeu a mãe e os filhos pequenos, tinha até filho de colo, porque descobriu que ela estava lendo a Bíblia. Foi presa perpetuamente. E claro que a gente sabe, aliás nem sabe o que é que acontece, porque vai cair no esquecimento, e quando se cai no esquecimento alguém que é preso em países ditatoriais, a gente não sabe o fim que essas pessoas levam. Crianças sendo presas porque estão lendo as Escrituras. Mas Jesus amou as crianças. O que dizer dos leprosos? Abra sua Bíblia em Marcos, no capítulo 1. Marcos, capítulo 1. E para você que já está acompanhando aí através do online, deixa um feedback aí se está tudo normalizado, se você já está podendo acompanhar.
caiu exatamente no momento que eu estava trazendo um consolo para você, minha ovelha amada, que está acompanhando e sabe do que eu estou falando, do nosso Senhor que é compassivo na sua vida. Que Ele te fortaleça nesse momento de luta que você está passando, em nome de Jesus, porque Ele é contigo onde quer que você esteja. Marcos capítulo 1, versículos 40 e 41. A Bíblia nos fala o seguinte, você tem? Marcos 1, 40 e 41. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, olha só, olha o reconhecimento do poder que Jesus tem, na época que Jesus tinha, só para contextualizar. Se quiseres, pode purificar-me. A Bíblia diz, Jesus profundamente compadecido, irmãos. Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou e disse-lhe, eu quero, fique limpo. Que compaixão Jesus teve dessas pessoas que eram forçadas pelo contexto bíblico, pelo contexto da lei, a viverem à margem de uma sociedade, isoladas de qualquer atividade, de qualquer afeto, até pela própria família. Mas a Bíblia fala que Jesus ficou cheio de compaixão por este leproso, a quem todos estavam evitando. Jesus, ele tinha compaixão especialmente por aquelas pessoas que estavam também espiritualmente perdidas, aqueles que está tudo bem na vida deles, tem um bom emprego, uma aparente boa família, vive numa sociedade que favorece através das circunstâncias, mas que está morto espiritualmente, que a gente não faz ideia, mas Jesus teve compaixão dessas pessoas. Eu fico imaginando naqueles momentos em que Jesus olhava para as grandes multidões que estavam seguindo Ele, e sabia que muita gente ali estava caminhando para o inferno, e o coração de Cristo se comovia. Abra sua Bíblia em Mateus 9, versículo 36. Olha o que diz a palavra do Senhor. Mateus, o Evangelho, capítulo 9, versículo 36. E aqui entra um momento muito importante, principalmente nas nossas vidas. Principalmente nós que conhecemos a Deus. Nós temos sim, irmãos, responsabilidade para com aqueles que não conhecem a Jesus. A Bíblia nos fala em Mateus capítulo 9, versículo 36. Vendo as multidões, o que foi que Jesus fez? Se compadeceu delas, porque estavam aflitas, olha só. Estavam aflitas, estavam exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Lembra que Jesus ensinou aos discípulos a rogar ao Senhor da seara que fizesse o quê? Mandasse mais trabalhadores. Significa que você que está aqui, você que está acompanhando, que conhece Jesus, você é um trabalhador em potencial. Você tem que anunciar, você tem que falar do amor de Deus, você tem que falar desse amor de Jesus, dessa compaixão. Irmãos, é surreal, você vai encontrar pessoas que quando você se apresentar como cristão e falar desse amor de Deus, a pessoa que está no emaranhado, num lamaçal de pecado, ela vai se surpreender. Porque tem muita gente dizendo assim, ó, eu não vou para a igreja porque eu tenho medo de ser condenada, de ser condenado, de apontarem o meu pecado. Irmãos, vocês podem fazer a diferença. E só se faz essa diferença conhecendo a Jesus, como Ele agiu. Jesus tinha compaixão por essas pessoas que estavam perdidas. E aqui a gente começa a entender como esse refrigério, ele chega até João. Porque agora João Batista, ele tinha uma boa razão, mesmo na prisão, para ser reanimado. Porque Jesus, de fato, era um Messias que ele anunciava. Mas que ele foi escolhido para anunciar de uma forma. Isso compõe ao que a Bíblia chama de multiforme graça de Deus. Pastor Marcelo tem um estilo diferenciado de pregar, próprio, nato dele. Observou alguns pastores que serviram como inspiração para ele. Pastor Carlos André tem o seu estilo de pregar. Nosso irmão Sérgio Santana tem o seu estilo de pregar. Cada um de nós temos os nossos estilos. O que nós não podemos deixar de fazer, de anunciar, é a compaixão de Jesus. E que em todos esses estilos, o Rei dos Reis, o Rei de toda a compaixão seja exaltado. Para que as pessoas possam olhar para a gente e dizer, olha, eu vou me abrir com aquela pessoa.
Porque eu não vejo aquela pessoa como pessoa em si, mas eu vejo algo diferente. Tem Jesus ali na vida dela. E se Jesus de fato vive na vida daquela pessoa, eu já ouvi que Jesus é um Jesus compassivo. Então eu estou num problema de pecado, eu estou num emaranhado de pecado, eu preciso de ajuda. E independente de qual seja o pecado, a gente se compadece da pessoa, entende que estávamos na mesma posição e que Jesus teve compaixão de nós e que devemos ter compaixão por aquela pessoa. João começa a entender isso. Eu fico imaginando o coração dele se alegrando, porque mesmo assim, mesmo diante de tudo que ele passava, ele podia ter a certeza que a sua missão ela foi cumprida. Precisamos, irmãos, nos questionar como pessoas resgatadas, que fomos pela compaixão de Jesus. Será que exercemos a mesma compaixão do Senhor? Ou será que estamos no emaranhado de regras, de doutrinas, apontando e apontando, quando o próprio Jesus teve compaixão de nós? Se aprendermos a ter compaixão, vamos começar a olhar para o outro, e aí de fato, aquela frasezinha que muitos dizem, da boca para fora, eu sinto muito, mas não sente nada. Talvez isso comece a fazer a diferença na vida das pessoas. Porque a gente vai olhar para Jesus, que sente o que a gente sente, vai olhar para as pessoas que precisam de Cristo como precisamos um dia, e vamos amar essas pessoas. Porque a compaixão de Cristo, ela vai fluir através de nós, irmãos. Quando vemos as pessoas sofrendo, vamos entender que estavam no emaranhado também sofrendo, e Jesus viu. Ele me viu, Ele viu você, como pessoas perdidas, aflitas. E assim como o nosso Messias misericordioso, estaremos dispostos também a sacrificar as nossas energias em favor daquele que mais precisa. Você é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Você que está me acompanhando também é uma ferramenta nas mãos do Senhor. Ferramenta de amor e de compaixão. Não se contente olhando apenas firmemente para Jesus. Olhe firmemente para Jesus, mas venha agir como Jesus, Ele agiu na sua vida. Pai Santo e querido, obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, Pai. Te agradecemos porque o Teu amor, Ele nos constrange, Senhor. Quem somos nós para dizer que somos merecedores desse amor? É surreal, Senhor. Eu mesmo só posso dizer que eu me envergonho, Senhor, muitas vezes na minha caminhada, de tamanha graça na minha vida. Como tenho que aprender mais do Senhor, meu Deus. Muito obrigado porque mesmo assim, Pai, o Senhor tem me mostrado cada coisa nas Escrituras, que realmente muitas delas dói, muitas delas me faz sorrir, muitas delas me faz cantar também, Senhor, mas que eu não possa ficar apenas para mim tudo aquilo que o Senhor tem mostrado, Senhor. Eu também quero ser um instrumento nas Tuas mãos, Senhor, para auxiliar, para mostrar que esse amor, ele está além da nossa compreensão. Nós entendemos, Senhor, o Senhor é um Deus de justiça plena, e que toda a Tua justiça, ela será demonstrada aqui na terra, e será com muitas dores para aqueles que não conhecem ao Senhor, mas isso vai acontecer na Sua segunda vinda. Então, enquanto isso não aconteceu, estamos como ovelhas também para o matadouro, dia após dia, nos esforçando para sermos agradáveis ao Senhor, mas sempre nessa simplicidade maravilhosa que o Senhor tem. Assim como o apóstolo Paulo, Senhor, ele orou para aqueles irmãos que estavam em Corinto, que ele temia que aquelas pessoas viessem a se apartar da simplicidade que é em Cristo. Eu faço do apóstolo Paulo também a minha oração nesse momento. Não deixe, Pai, que o Teu povo se afaste da simplicidade que há em Ti, Jesus, para que possamos reconhecê-lo. E mesmo que o mundo diga que essas coisas é tudo fantasia do pensamento humano, que a gente possa olhar para essa simplicidade, para esse amor, para essa compaixão e viver tudo isso. Não para que as pessoas olhem para a gente e tenham admiração ou coisa do tipo, nada disso, mas que possam olhar para a gente e ver o Senhor, Pai. Porque importa, Senhor, que o Senhor cresça e que cada um de nós venhamos a diminuir. Não deixe, Pai, e nos faça entender que as circunstâncias, elas não têm o poder, ainda que sejam circunstâncias tristes, penosas,
dolorosas muitas vezes, elas não têm o poder de determinar o prazer e a alegria que nós temos em Ti. Porque é verdade, Senhor. Tem muito cristão desanimado, que não está sabendo aproveitar a simplicidade da vida. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado pelo Teu amor derramado em nossos corações. Nós Te agradecemos e oramos no Teu maravilhoso nome. Amém e amém. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Seu Santo Espírito esteja com cada um de vós. E você que nos acompanhou até aqui nesse momento, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o seu lar, que você possa ter uma semana repleta das bênçãos do Senhor, aproveitando sempre a simplicidade que há em Cristo Jesus. Deus te abençoe.